Oi pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal e antes da gente ir para esse super tema de hoje e para esse vídeo tão especial, eu já quero pedir para você deixar sua like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilha, clica aí no sininho para você receber a notificação sempre que a gente tiver um vídeo novo por aqui, combinado? E hoje é um vídeo super especial aqui pra gente, porque nós temos a nossa primeira convidada aqui no nosso canal. Então vai ser um vídeo super especial e ao mesmo tempo muito importante, porque o tema de hoje é um assunto super atual para você que é empreendedor, para quem está começando os negócios agora. Para quem trabalha com e-commerce, para quem trabalha no mercado digital. Então nós vamos falar de um tema extremamente importante e que é fundamental no mundo dos negócios. Para falar sobre o tema mesmo, eu vou deixar com ela, que é a nossa especialista de hoje, a nossa super convidada, e já deixar bem claro que somos alunos aqui. Nós aqui vamos fazer as perguntas e ela quem vai comandar. Então, vamos chamar ela, vamos para o que interessa para falar sobre esse super tema de hoje. Com vocês, Vitória Pamplona, 28 anos de idade, advogada há 5 anos, pós-graduada em Direito do Trabalho, pós-graduada em Direito Previdenciário, especialista e graduada em LGPD. Super tema de hoje que a gente vai aprender o que é LGPD e para que serve. Seja muito bem-vinda, Vitória, ao nosso canal. Obrigada. É um prazer receber você aqui, ter você aqui para poder explicar para a gente e compartilhar tudo sobre LGPD. A gente particularmente de um tempinho para cá começou a ver muito sobre essas 4 letrinhas aí, LGPD. E hoje a gente vai aprender muito com você aqui, não só a gente, mas para o pessoal também que entender o que são essas 4 letrinhas, o que é isso, o que é essa lei. Então, por favor, explica pra gente o que é a LGPD. Obrigada, Poli, uma linda apresentação, muito feliz. Antes da gente começar a falar aí sobre essas 4 letrinhas que eu acho essencial, eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. É um assunto que não só gosto de falar, mas acho assim, importantíssimo hoje em dia. Não só você, mas muitas pessoas ainda estão começando agora a ver sobre isso. Então, assim, é um canal, é uma ponte para mim, para estar passando isso para as pessoas. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, espero estar contribuindo aí. O canal de vocês já tem uma bagagem de conhecimento de vocês que espero estar à altura disso. Ah, com certeza. A LGPD nada mais é do que uma lei de proteção de dados. Né? A gente, para facilitar, fala só as siglas e ficou como LGPD. Mas é uma lei de proteção de dados, é uma lei muito nova, né? Ela é de 2018, só que ela já está em vigor. Então, antes da gente destrinchar sobre essa lei, eu já acho importantíssimo falar que é algo que já vale, né? Não existe prazo para adequação dela. Como todos sabem, uma lei, a gente nunca pode dizer, falar que não conhece ela ou que não sabia que ela estava em vigor, né? Falar que ela era desconhecida, qualquer tipo de lei. E a LGPD é igual, né? A gente não pode, a minha empresa, depois a gente vai conversar mais pra frente, mas a gente não pode infringir a lei e dizer, mas eu não sabia. Isso não existe, ela já está em vigor e a gente precisa correr atrás, entender o que é para poder se adequar a ela e tá seguindo certinho. Tá, então ela já está acontecendo. Isso significa que então o Grupo Rama, que envolve aí todas as nossas empresas, inclusive o Venda Enriqueça, já deveria estar fazendo tudo certinho. De imediato. Tá, faz tempo que essa lei já foi aprovada? Ela é uma lei de 2018, ela ia entrar em vigor, se não me engano, em 2020, houve uma situação com a pandemia, né, levaram mais um ano aí, e a partir de 2021 ela já está valendo, tem sanções sendo aplicadas,
Enfim, ela já tem Entendi. muitas empresas já fazendo adequação. Na verdade, um dos meus ofícios da minha profissão é isso agora, né? Eu atuo nessa área. Porque você faz consultoria... Sim, na Lei Geral de Proteção de Dados, para adequar a sua empresa e tudo mais. Então, vamos entender. A LGPD, então, é uma lei que protege os dados da pessoa física. Física, exatamente. Tá. Então, não se pode confundir. Por eu trabalhar com empresas, acontece uma confusão, né? O que a lei mais protege são dados pessoais. É o objetivo da lei, proteger dados pessoais. E quem que é o titular desses dados pessoais que a lei diz? É a pessoa física, somente. Tá? Os dados pessoais da pessoa física. Então, vou te dar um exemplo. A lei ela não está interessada na proteção de um CNPJ, de uma sociedade empresarial. Não é isso que a lei quer cuidar. Tá? As empresas elas entram na lei para respeitar a lei, para seguir a lei, né? Para se adequar a ela. Mas os dados que a lei quer proteger são os dados pessoais de pessoas físicas. Entendi. Então, por exemplo, principal. não eu vou sempre trabalhar com o exemplo aqui da gente, até do Venda e Enriqueça, para ficar mais claro, né? Para ficar assim, para as pessoas poderem entendendo, né, de acordo com o seu negócio, enfim. Então, a LGPD ela não vai trabalhar dentro do Venda e Enriqueça. Ela não vai pegar os dados do Venda e Enriqueça. O Venda e Enriqueça precisa estar adequado à lei. E aí vai trabalhar com os meus dados enquanto Poliana, enquanto Antônio, dos colaboradores clientes, também, sim, e dos meus clientes também. Tá. Então, eu já queria entrar na parte do mercado digital, até para trabalhar com Venda e Enriqueça, que eu vou tirar todas as dúvidas, tá bom? Do meu negócio. Vou aproveitar. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos para a parte de conceitos, talvez, para eles entenderem melhor. Tá, então vai, toca aí. Tá, eu vou, só para a gente poder entrar num assunto mais abaixo, vamos só explicar conceito para o pessoal já entender. Tá. A gente está falando tanto de dados pessoais. Então, o que são esses dados pessoais? Né? Muita gente fala, esses dados pessoais é o quê? O RG, o CPF, o título de eleitor, e aí que vem a cereja do bolo. A LGPD, Lei de Proteção de Dados, vai muito mais além do que esses documentos superficiais que a gente imagina, né? A Lei de Proteção de Dados, ela cuida daqueles dados, daquelas informações que ligadas a outras eu consigo identificar uma pessoa, entendeu? Então, por exemplo, o salário de uma pessoa numa empresa é um dado pessoal dela, o resultado de um exame é um dado pessoal dela, a biometria é um dado pessoal dela. É uma expansão assim, de informações que se pode chegar a um indivíduo e um endereço, tipo assim, telefone, o cartão de ponto do horário que ela trabalha é um dado dela. Exatamente. Nossa, exatamente. Então vai muito além. Vai muito além. Não é só aquele documentinho que a gente pede, RG, CPF, título de eleitor, não é aqueles números. Não, é muito além. Qualquer informação que possa chegar, que eu tenha aquilo e entenda que aquilo é da Poliana, aquilo é seu dado pessoal. É aquilo que ela quer proteger. Tá. É aquilo que ela quer dar privacidade. Tá. E quais empresas que tem todas as empresas, como que funciona isso pensando em empresas? De todos os portes, de todos os tamanhos? Todas as empresas, elas precisam estar adequadas, é obrigatório. Se eu sou a minha empresa, então eu abri ali a minha MEI, eu tenho que fazer. São todas as empresas, grande, pequeno porte, MEI. Se eu tenho um CNPJ, eu tenho que fazer. Profissionais liberais, um advogado, um médico, um fisioterapeuta, né? Até agora aquelas novas startups também, todas precisam estar adequadas. A única diferença que eu também vou dar uma pincelada para vocês, que talvez a lei difere sobre as empresas, é que as empresas de maior porte, ela precisa ter um DPO, um encarregado. O que é esse DPO que a lei fala tanto, né? Encarregado. Então, para você que é empresa de grande porte, ela é obrigatório ter na empresa um encarregado, um DPO, que ele é próprio para isso. Ele está lá para fazer a adequação, ele está lá para seguir a questão da organização do tratamento dos dados, que a gente vai falar também já, perante a Lei Geral de Proteção de Dados, entendeu? Então, esses são obrigatórios ter alguém lá. Por exemplo, chegou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD.
E ela quer saber como que tá a regularização ali, a adequação perante a lei. É esse DPO, é esse encarregado que vai conversar, vai falar, olha, aqui estão os documentos, é essa forma que a nossa empresa é adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, é por esse lado que a gente segue, né? Aqui são as senhas, aqui é isso, é aquilo, enfim, que a gente vai tratar mais na frente. Mas as diferenças da empresa é essa, as de grande porte é obrigatório ter alguém. Não que as outras não tenham que estar adequadas, elas têm que estar adequadas, mas não que precisa ter alguém responsável lá. Uma pessoa. É como se fosse um cargo para a empresa. Exatamente, então, as empresas de porte grande, elas devem ter esse especialista, esse profissional é um cargo dele, como qualquer outro dentro da empresa. E ela acompanha todos os setores da empresa, todas as situações, desde que um dado pessoal entra na empresa até o final daquele dado pessoal. Esse responsável ele vai saber dizer para uma autoridade nacional, por uma possível resposta em um processo, por exemplo, que houve algum vazamento, é esse responsável. Nas outras, ou um sócio da empresa, né, alguém vai dizer, olha, a gente trata assim, tal setor trata de uma outra forma, o setor tal pode explicar como que é feita a adequação, não precisa ter ninguém responsável, mas precisa estar adequado. Mas ainda não precisa ter alguém lá dentro com esse cargo de DPO. Ô, Vitória, e tem alguma condição ou tem algum caso em que a LGPD não precisa ser aplicada? Também é uma pergunta até interessante, porque aí às vezes a gente começa a falar, as pessoas acham muito interessante e começa a aplicar para tudo, mas também não é assim, né? A lei ela é aplicada naquelas situações em que tem um oferecimento de bens ou prestação de serviço, talvez uma relação econômica ou, como eu posso falar, ou uma promessa de relação econômica, né? Por exemplo, desde que vocês falam bastante nos vídeos de vocês, desde uma prospecção de clientes, já existe. Tá. Exemplos que a lei não, para facilitar para vocês, exemplos que a lei não entra. Um vazamento de dados em que eu, Vitória, solicito o contato de alguém para você e você repassa esse contato de alguém que eu não tinha, esse celular ou essa informação de alguém, acontece um vazamento, relação entre amigos. Isso não é amparado pela lei. A Lei de Proteção de Dados não vai amparar essa questão nossa, minha e sua. Tá? Isso aí ela não vai estar cuidando, né? Dessa questão. Mas oferecimento de bens, prestação de serviço, que tem relação econômica, tudo isso a lei vai estar de olho. Tá. Indo agora, eu quero entender agora assim. Por exemplo, sabendo da existência da LGPD. Então, fiquei sabendo e eu tô ali no meu setor de marketing, ali dentro do meu setor comercial da empresa. Por que eu tô falando desses dois setores? Porque a gente trabalha com dados de pessoas o tempo todo. Seja no digital, seja no offline. A gente, em vendas, a gente trabalha muito justamente a prospecção de pessoas. Sim. A gente busca por contatos o tempo todo. Mas eu quero ir bem do comecinho mesmo. Eu ouvi falar da LGPD. E a minha empresa não tá no esquema. Eu recorro a quem? O que eu... E aí, no caso, eu não sou uma autoridade ali dentro da minha empresa, eu sou uma profissional, eu sou uma funcionária, mas eu entendo que se é uma lei, a empresa que eu trabalho, ela tem que, né, que tá ali, tudo tá adequada. E aí eu sei que ela não tá. Eu recorro a quem? Quem eu devo procurar isso dentro da minha empresa ou eu mesma? Por onde é que eu começo? Primeiro que a empresa precisa, a primeira coisa, ela precisa arrumar a empresa dela, ela precisa organizar. Então, ou você vai no seu superior, em alguém, né? Talvez se não for de conhecimento dele, apresente a questão da lei. E a primeira coisa que a empresa precisa é contratar, né? Ter ali junto da empresa, pelo menos nos primeiros passos da adequação, um consultor, alguém que entenda. Né? Eu, por exemplo, sou advogada, mas eu também atuo na área de consultoria de LGPD das empresas. Então, você precisa encontrar um consultor que vai chegar na sua empresa entendendo como faz uma adequação e vai começar a entender. Antes de até dar exemplos de como que vai arrumar a empresa, como vai adequar a empresa, você falou, na minha empresa, a gente tem vários dados. Muita gente pensa, é muito interessante isso, muita gente pensa que a lei veio para tirar as informações da empresa, para tirar... E não, porque toda empresa hoje, ela vai funcionar com uma base de dados, né? Ela vai funcionar com aquilo. Então,
é ao contrário. A lei ela não veio para tirar isso, ela veio para organizar, ela veio para dar limites, para dar regras, somente isso, não que ela veio para tirar. Todas as empresas vão continuar com aquela riqueza de base de dados que toda empresa tem. Tá. Não vai ser tirado isso. Privacidade não significa que é proibido, é algo proibido, não. Mas é algo que existe regras e existem limitações, só isso. Entendeu? Então, a lei, quando ela fala dos dados pessoais, que a gente já conversou aqui, ela fala sobre o tratamento desses dados pessoais. E aí é onde entra a sua pergunta. O que a pessoa, o consultor vai fazer? Ele vai entender a vida, o tratamento de dados pessoais, o que é? A vida de um dado pessoal. Desde quando ele começou nas suas mãos, de uma determinada pessoa X, até o final da vida desse dado pessoal sob o seu poder. Entendeu? Então, a gente vai iniciar. O que você faz? Você prospecta, esse setor vai prospectar. Como que é? Aonde que inicia? Como pega esses contatos? Como esses contatos entram? Qual que é o motivo de ter esses determinados dados pessoais aqui? Olha, eu vejo que na sua prospecção, de acordo com o tráfego pago, ou qualquer situação, você consegue ter telefones, e-mails, e aí CPFs, você começa a visualizar. Então, esse responsável ele vai visualizar tudo aquilo e te apontar, olha, eu entendi o seu negócio, né? Eu entendi o modelo da sua empresa. Primeiro que cada empresa tem um modelo diferente. Então, por isso que precisa desse responsável. Esse responsável vai chegar, vai entender o modelo da empresa e vai em cada setor. Tá. A gente chama de mapeamento. Então, eu vou fazer um mapeamento, Poliana. Cheguei na sua empresa, eu vou entender onde estão os dados pessoais aqui, como que esses dados pessoais chegaram aqui, o porquê que eles estão aqui, você utiliza cada um para qual motivo. É isso que vai fazer, entender a vida. Esse é o tratamento, entender a vida de todos os dados pessoais que estão ali. O porquê, se tem dados pessoais excessivos ou não. A adequação, na verdade, da maioria das empresas, o que mais existe são dados pessoais excessivos, que estão ali sem necessidade. Então, com uma prospecção, você não necessita, muitas vezes, dependendo do seu modelo de negócio, de um CPF, por exemplo, do seu futuro cliente. Sim. Entendeu? Então, por que ele está ali? É aí que a lei cuida. Pode ser que em um determinado local da sua relação com esse cliente, exista uma base legal, que é o que a gente chama de justificativa na lei, que justifique você ter o CPF. Mas nesse primeiro momento, na sua adequação, eu vejo que não é necessário. Entendeu? Então, se a autoridade nacional vê essa situação, você é punido por isso. E aí é uma multa? Dinheiro? Eu pago por isso? Também. As sanções da lei são várias. O que mais assusta, foi até automático o seu intuito, né? É a multa, mas assim, eu digo que quando uma empresa começa de fato a se adequar e a entender profundo que é a LGPD, a multa ela é algo pequeno que talvez, numa determinada infração, você ia preferir que fosse. Por exemplo, uma das sanções que pode ser aplicada, dependendo da infração que ocorreu perante a lei, é a autoridade nacional tirar, por um período, o seu banco de dados. Como que uma empresa funciona sem aquela riqueza que eu falei de dados pessoais que existe na base dela? Ela não funciona. Então, talvez para uma empresa... No digital não funciona. Entendeu? Então, talvez para uma empresa seria mais interessante, não que é mais interessante, mas a gente assusta mais com uma multa, mas a multa é de milhões. Mas tem muitas sanções. Uma delas é tirar sua base de dados por um período. É uma das infrações, uma das sanções que pode ser aplicada. Para chegar a acontecer isso, é quando a minha empresa não está nem no processo de adequação da lei. Isso. Né? Porque assim, então eu entendi, a lei já está em vigor. Ou seja, já está valendo. Eu tenho um prazo, já tinha que estar. Pelo menos sendo alguém responsável, igual eu disse no começo, arrumando a casa. Entendendo o funcionamento do seu negócio e já pontuando certas coisas, já fazendo o mapeamento, já entendendo onde que está errado, onde que não está, já iniciando adequações curtas, pequenas. Né? Isso já mostra para uma autoridade nacional de proteção de dados que ali naquela empresa há um respeito perante a lei. E está tendo muito controle sobre isso? Olha, a autoridade nacional vai iniciar, acho que agora em fevereiro, se não me engano, um controle maior. Mas já tem empresas grandes, depois mais pra frente eu vou começar a falar, como o Facebook, né, a Meta, que já teve sanções, já foram multadas por situações que não seguiram, entendeu?
Então, assim, tá. é aquilo que você falou no início. É algo que a gente tá ouvindo falar, Sim. mas é uma lei. Ela tá aí, a gente precisa pode correr. custar A muito sua empresa, caro. ela precisa correr contra o tempo pra ela estar adequada. Legal. Então, primeiro ponto, sabe da lei, gente? Vai atrás de uma consultoria, pelo amor de Deus. E aí, pegando todos esses ganchos que você falou, explicou muito sobre a lei e tudo mais, eu quero trazer um pouquinho pro digital agora. Por quê? A gente tá num canal digital. Aqui dentro mesmo do próprio YouTube, nós temos dados das pessoas. Pra gente deixar para criar o nosso canal, a gente entregou dados pro YouTube, por exemplo, né? Eu acredito que toda empresa, não toda, eu não vou generalizar, mas a grande maioria de qualquer negócio tá dentro do digital. Ela tá ali, ela já deixou para começar, ela deixou seus dados para uma plataforma, né? É assim que eu entendo. E a gente que tá no digital, a gente que vende curso, produto, faz marketing digital, quer trabalhar fazer um processo de vendas, fazer etapas, principalmente a prospecção de vendas, ela também acontece dentro do digital. Enfim, a gente se relaciona com a nossa base de contatos o tempo todo dentro do digital. E a gente faz a captação disso. Então, um exemplo muito clássico é quando a gente cria páginas e a gente quer que a pessoa deixe ali uma informação dela, um e-mail, um telefone e tudo mais. Como que isso acontece? Como que a lei vai... Como que eu posso fazer isso tranquilamente? Como que eu sei que eu vou estar pedindo para você, Vitória, deixar um dado seu para mim e eu não tenho que me preocupar porque... Se eu tô colhendo de maneira correta ou não. Então, quando a gente a gente cria uma página de venda e aí eu vou pedir para minha audiência ali no digital deixar um dado, uma informação, como que acontece tanto para minha empresa quanto para aquele cliente, para aquele possível titular que vai fornecer o dado, entender que eu estou adequada, que existe uma segurança ali, mas que ele também está me fornecendo os dados dele e que não vai ter problema nem para minha empresa, né? E nem para ele. O que tem que ter nessa página? Como que é isso agora? Meio na prática mesmo, mas do ponto de vista da empresa agora. O que a gente tem que fazer? Primeiro é você entender o que você vai oferecer e o que de fato é necessário você colher para aquilo. De dados. Isso é o primeiro ponto que você precisa. Tá. Para depois você chegar na sua plataforma digital, no seu site, e aí você vai trabalhar, ou o responsável vai trabalhar com os termos de uso, com as políticas de privacidade. Então aquilo precisa estar muito, como eu posso dizer, aquilo precisa estar muito claro, para qual vai ser o objetivo, o que você vai colher, para qual motivo você está colhendo aquilo, o que você vai usar, o que você vai oferecer depois de ter colhido aquilo. Por isso que eu falo que, por exemplo, tem a questão até daqueles capturas de cliques, né, que você identifica quem que está na procura daquele seu serviço ou daquele bem que você oferece. Sim. E tudo mais. Por isso que eu falo a questão do tráfego pago também, que você precisa analisar, antes de tudo isso, o que é necessário para você não colher nada além. E deixar muito claro aquilo para o titular, para quem vai se interessar naquilo, o que está sendo passado. Então, por exemplo, um tráfego pago ou numa outra circunstância, num site que está a política de privacidade, muita gente às vezes vai ali, coloca aceito, né, li e tal, e segue. Mas ali, li e concordo. Mas aquilo ali precisa estar claro o que você vai pegar dele, né, e para o quê? Por exemplo, vai acontecer sanções que você faz um site e ali você vai pedir um dado para oferecer um e-book gratuito. Tá. Um exemplo. É uma forma de prospectar, inicial, gente. A gente tá falando inicial e a lei já está aí, tá? Você vai passar um e-book gratuito. Depois desse e-book gratuito, você vai mandar um e-mail, um exemplo, na sua prospecção. Você vai mandar um e-mail oferecendo o seu curso? Provavelmente. Primeiro você precisa entender isso. Tá. Se vai ter isso, o titular daquele que quando passou o e-mail para receber apenas o e-book gratuito precisa estar ciente do marketing que vai ser oferecido ali depois no e-mail dele. Um exemplo.
Entendeu? As duas partes precisam estar claras. Por isso que eu falo que a privacidade não é questão de proibição, é questão de regras. De você abrir o seu campo e mostrar o oferecimento do seu produto, da sua situação no digital. E quem está entrando ali também está ciente do que está acontecendo e está permitindo o que vai acontecer a partir dali. Você não pode oferecer um e-book gratuito, né, somente com esse objetivo, e depois disso você usar o e-mail ou o contato telefônico para estar oferecendo um outro tipo de... Para vender. Para vender. E se eu for vender, eu tenho que deixar claro para ele que eu tô pegando aquele dado dele, porque ele vai receber ofertas no e-mail, no WhatsApp dele, o que for. E aí a escolha dele é aceitar ou não. Sim. Então, quando a gente passa batido pelos cliques que a gente dá lá de autorizar, até dos cookies, porque agora tem muita todos os sites aí tem, né? Cookies tá protegido, aceita, então aí você vai, aceita e muitas vezes não, né, gente? A grande maioria nem lê o que tá escrito ali. Mas aí é nesses momentos em que a gente tá... a pessoa, ela tá ali autorizando pra mim. Exatamente. Então, se vem um fiscal, tá tranquilo. Você precisa comprovar o que você colocou, o que a pessoa, né, o que o titular tava vendo e o que de fato você ofereceu. O que não ofereceu, o que de fato você utilizou dos dados do titular e para o que você utilizou. E para o quê? Tá. Pra gente que é um exemplo também, ver se tá ok. Sou uma empresa muito pequena, uma empresa local, uso o meu WhatsApp empresarial para vender, para me relacionar com o cliente, fazer todo um processo de vendas ali, né? Desde a prospecção e tal. Aí eu fui lá, prospectei ele, através de uma ferramenta que eu uso, ou eu entrei ali no Facebook, conversei com ele. Certo. Eu tenho o WhatsApp dessa pessoa e eu quero vender, compartilhar com ela e tal. Como que eu faço isso? Eu anuncio para ela, porque eu tô trazendo um exemplo muito pequeno de quem realmente é muito local, não trabalha com nenhum site, com nenhuma página de venda. Tá. O simples fato de eu mandar uma mensagem para essa minha base, que também pode ser uma base pequena, mas assim, olha, eu tenho suas informações, a gente conversa por esse contato. Aqui eu vou estar divulgando sobre as ofertas do dia aqui na minha lanchonete, no meu restaurante. Você aceita receber isso? Mesmo eu sendo pequena, eu perguntando e ele já me trazendo uma resposta, já é alguma informação válida? Já mostra que você está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Já mostra essa sua preocupação. E uma coisa muito interessante que eu ia até deixar para o final, mas a gente pode citar mais ou menos aqui, é que a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente só segue, né, por esse braço de lei que tem que respeitar. Mas falando em empresa, no digital, você estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados é um marketing, um aumento da relação empresa-cliente muito grande. Desde uma credibilidade, exatamente. Né? Então, assim, respeitar a lei, que é obrigatória, é um braço só da LGPD. Você passa mais confiança. Você imagina num primeiro contato com o seu cliente, né? Na prospecção, lá no WhatsApp, no primeiro contato, você já mostrar esse cuidado, que você segue uma Lei Geral de Proteção de Dados e que a empresa, qualquer informação passada por ela, está ali guardada, né? O tratamento daquele dado está ali guardado, seguindo a lei, protegido a lei, que vai ficar ali no local certo, pelo período certo. É uma credibilidade, é uma relação, uma confiança que você aumenta, empresa-cliente. Nossa, extremamente. Entendeu? Que começa lá embaixo. Exatamente. Né? É aquela que às vezes, hoje em dia, muita gente recebe muitas informações e muitas divulgações e vendas por celular. Mas eu acredito que quando a gente pega e vê que ele tem cuidado para com o meu dado, para com o meu telefone celular, para o que eu vou passar para ele, por exemplo, um interesse meu ou uma informação minha, se eu faço um curso, se eu não faço um curso, que como a gente falou no início, é um dado pessoal dele. Tá. Né? É um dado pessoal dele, já mostra uma credibilidade, uma confiança para seguir com essa prospecção e ser o seu futuro cliente. Tá.
E um outro exemplo, assim, que me veio aqui, que, por exemplo, a gente também trabalha muito até com a venda por telefone, não só no digital, mas também por telefone. Aí, como que nesse caso, eu durante a ligação ali, eu devo apresentar essas informações para aquela pessoa com quem eu tô conversando? Se você pegou esse contato telefônico, não foi oferecido pelo titular, foi por alguma base permitida para chegar até você? Tá, por exemplo, uma lista telefônica. O interessante sempre é que no início do assunto já dê a liberdade para o titular se posso seguir ou não. Até com outros telefonemas, por exemplo. Entendeu? Tá. O próprio contato. O interessante é que antes de oferecer um curso, antes de qualquer situação, é interessante que a gente dê essa liberdade. Porque o que a lei cuida, o que ela analisa é isso. Quem que é o titular, quem que é o dono daquilo? Não é você, Poliana, quem que é dono do contato dele. Né? O contato dele é ele que é dono. Ele que vai, vamos dizer, estabelecer o limite para você, até onde você vai seguir ou não. Então é sempre interessante que nesse primeiro contato já mostre essa preocupação. Tá, né? entendi. Olha, o seu telefone celular está aqui, né? Na nossa base de dados por isso, por isso, por isso. Então é o titular que vai dar o limite. Pode ser um caso, por exemplo, que você tem na sua base o telefone, você liga e você apresenta, né, essa situação e a pessoa de imediato diz que não. Olha, eu não quero mais receber a sua divulgação, não quero saber do seu curso, tá. Enfim, né? Inúmeras situações aí. A gente tá falando mais dessa questão, mas inúmeras situações. De imediato, seguindo a lei, você precisa excluir esse contato da sua base de dados. Você não pode manter. Porque se acontecer um vazamento ou uma próxima mensagem no WhatsApp, houve esse limite do titular. Tá. E depois desse limite estabelecido pelo titular, houve uma próxima mensagem, você pode estar infringindo a lei. E aí, entrando mais numa parte até mais jurídica, essa pessoa tem total direito de me processar enquanto empresa. Ou processar, ou pedir que alguém da autoridade de proteção de dados venha e verifique a sua empresa, se de fato ela está ou não. Tá. Entendeu? E aí a autoridade pode chegar e pedir todo o seu banco de dados e entender por que esse está aqui. E esse está aqui desde qual ano, por exemplo, que eu tenho esse contato? Né? Desde quando? Tá. Então, o tratamento, agora a gente falando físico, né, sem ser físico, digital, foi o que eu falei, é a vida do dado, é desde quando ele entra. Então, quando ele entrou para você, né, o telefone, a pessoa tem que estar ciente e permitir daqui em diante aquilo. A partir do momento que não há permissão mais do titular, você é obrigado. E a lei, ela cuida desde quando entra até como você exclui aquele dado pessoal da sua base de dados. Então, assim, sempre tem que existir esse limite. Mas também não é para tudo. Não é porque a pessoa vai dizer, olha, eu não quero, e aí você precisa excluir. Existe na lei as bases legais que as empresas precisam seguir. O que são bases legais? São as justificativas, em outras palavras, né? São justificativas que fazem você ter aquele dado ou não. Consentimento é uma das bases legais, tá? O consentimento da outra parte para eu ter aquele dado. Mas o consentimento, nós que somos consultores, que atuamos na adequação, a gente tenta colocar o consentimento como a última base legal. Então, primeiro a gente vê se tem um interesse, né, da sua empresa legítimo de ter aquela base de dados ou não. Então, por exemplo, você, empresa, houve a compra de algo na sua empresa, você precisa futuramente emitir uma nota fiscal, possivelmente uma ação de cobrança, e chega o titular e diz, olha, quero que exclui da minha base de dados. Você, empresa, tem a segurança da lei, por isso que a lei, ela não te dá só a obrigação, empresa, ela te dá um amparo, ela te protege também. Então ela diz, olha, titular, né, vamos dizer em outras palavras, assim, como se fosse um bate-papo, olha, titular, né, o consentimento não tem, mas existe uma outra situação que me defende que eu possa ter os seus dados. Né? Existe algo que me dá o direito de ter um legítimo interesse nessa questão de uma emissão de nota fiscal, de uma ação de cobrança, né? Ou, por exemplo, um médico, um hospital que tenha... Eu não posso, como titular, dizer, olha, apaga aí que eu vim aqui nesse hospital há 3 anos e tá aí o que eu tive. Eu como titular, porque o que tá lá, eu sou titular, tá? Dos meus exames, da minha doença, de qualquer coisa. Eu sou o titular, pessoa física. Mas nessa questão eu não posso chegar e dizer, olha...
Eu não quero mais que esse dado pessoal esteja aí. Não, porque lá ele tem que ter o prontuário, é uma questão de proteção à saúde, tudo isso nas bases legais, a lei te dá o amparo também para você dizer, olha, eu tô seguindo essa base legal e perante essa base legal eu posso manter o seu contato aqui por determinado tempo, por determinado motivo, enfim, que também te dá essa segurança. Entendi. Então, existem também casos e casos que faz com que olha, eu não quero que você tenha minhas informações, mas espera aí. Legalmente Exatamente, tá ok, eu tenho os seus dados. Legal da LGBT. Não necessariamente eu tenho que ficar falando com você. Você que é empresa? Exatamente, Sim, eu que sou empresa. Se você tem uma base legal, eu tenho uma base, exato. Sim. Então não necessariamente, vamos supor, igual você deu o exemplo do hospital ou de um consultório médico, enfim. Existe uma base legal nesse caso, certo? Então, não necessariamente eu, enquanto ali consultório, tenho que ficar falando com você que em algum momento passou ali comigo, esteve ali comigo. Que os seus dados estão ali. Que os seus dados estão ali, ou então eu tenho que ficar falando. Um exemplo, tá? Oi, Vitória, como que você tá? Tá precisando de... Como tá a sua saúde e tal. Não necessariamente a gente tem que ficar se relacionando pra você saber que eu tenho as suas informações, se você entendeu? tem uma base legal, não há necessidade. Mas é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que, se você tá seguindo uma base legal de um legítimo interesse... E esse legítimo interesse acaba amanhã, eu não tenho o direito de aguardar o titular vir pedir para eu excluir. Se o meu legítimo interesse findar amanhã, deu os 20 anos do meu prontuário no hospital. Um exemplo, não sei qual que é a lei médica aí, mas a partir de amanhã o meu legítimo interesse não existe mais. Eu, empresa, tenho a obrigatoriedade de findar aquele dado pessoal ali, eu não posso mais manter ele ali. Aí eu não tenho que esperar a pessoa de falar, olha, meu legítimo interesse, eu tinha essa proteção até um ano atrás, mas como o titular não veio e me disse nada, eu mantenho aqui. Opa, a autoridade não permite isso. Então, assim, quanto à empresa, vai depender muito do setor, do nicho que ela atua, e aí casos e casos, né? Então, pra gente se adequar na LGPD, é importante a gente entender o nosso caso, modelo de negócio, o nosso modelo, o que tá dentro da lei pra gente enquanto empresa e o que não tá. Física, se você é empresa digital. Então, aquele especialista, ele precisa entender aonde você tá, qual que é o seu serviço, qual que é o bem que você oferece. Então, por isso que como a gente fala de processos, né? São casos a casos. A gente precisa entender empresa a empresa. Tá, então pro Venda Enriqueça, que é o meu negócio digital, eu vou entender, o meu consultor vai entender o modelo de negócio pro meu caso. Que talvez seja totalmente diferente de uma outra empresa que também seja digital. Talvez a sua empresa digital precise de determinadas situações, usa determinadas bases legais, diferente de uma outra empresa que também é digital. Entendeu? Entendi. Por isso que a gente precisa entender, no seu caso, o que é necessário você ter aqui, como é necessário, o que te protege, mas qual que é seu dever também, entendeu? Totalmente. Acaba sendo um trabalho dessa consultoria em LGPD totalmente personalizado, né? Totalmente. E aí fica... esse profissional, ele mergulha naquele ambiente, na empresa. Pra entender. Tá, e lembrando que só empresas de grande porte é que precisam ter o encarregado específico para cuidar. Isso. Você sabe que você falando isso, vou até aproveitar e eu quero tirar uma dúvida. Às vezes as pessoas também vão se simpatizar com o que eu vou falar aqui agora. A minha mãe se aposentou recentemente. E aí, você é advogada também, você sabe. Menina, não para de ligar o povo oferecendo empréstimo para ela. E você bloqueia esses contatos, daqui a pouco estão ligando e cada hora liga de um lugar. Nesse caso, a LGPD funciona? E como ela deveria funcionar? É aquilo que eu falei, caso a caso. Porque às vezes houve um vazamento em alguma parte inicial. Pode ter sido um vazamento... o vazamento que eu falo é do conhecimento do benefício da sua mãe. Eu falei que eu já brinquei aqui, falei que eu já sabia, porque tem casos que o cliente, ele ainda nem sabe que ele está aposentado.
e ele descobre pelo SMS que ele recebe dizendo que ele pode fazer um consignado. Então, às vezes, nem chegou para ele ainda, ou o advogado não comunicou, ou ainda não chegou uma carta de concessão, por exemplo, de que ele está aposentado. Mas houve um vazamento por algum núcleo, por alguma, né, numa origem ali inicialmente, houve um vazamento desse benefício, e aí foi para alguma financeira, alguma situação que começa esse oferecimento. Entendeu? Polêmica. Aí isso tem que descobrir, aí tem que achar o caminho de onde está esse vazamento dessa informação, que sua mãe, por exemplo, ela não permitiu que fosse vazado, né? Tá. Tem que descobrir aonde que isso foi, onde que tá errado, onde que começou essa falta de E tem como eu fazer isso? Então, nesses casos, o que a gente até oriente é que talvez protocole, né, alguma denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que aí a autoridade que é responsável por isso investigue aí alguma instituição, né, a instituição que fez o vazamento dessa informação, para que isso cesse e não receba mais. Mas sempre interessante é que chegue na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá. Acho que talvez esse vai ser o melhor caminho, porque a coisa tá pegando lá em casa, viu? O pessoal não para. Sabe que você falou uma coisa que eu achei super interessante da LGPD? Por exemplo, você disse muito da questão da confiança, que quando a empresa, né, tá adequada à LGPD, da confiança, da credibilidade que isso passa para nossa base, para os nossos clientes. Eu achei isso muito legal e realmente é um ponto muito bacana para a marca em si até trabalhar, né? Isso passa segurança para aquele meu cliente. Na hora que a gente está fazendo isso, de novo aqui só para eu entender, até para um exemplo bem real, que às vezes eu também, o grupo ele também tem uma empresa que a gente trabalha de forma física. Uhum. Eu tenho ali um ponto, né? Certo. O meu ponto de venda ali, nesse caso. Então, não é só no digital, mas também é no físico. Como que a pessoa, aquele meu colaborador que está ali naquele momento, então, que ele está atendendo uma pessoa no balcão, como que deve ser o comportamento dele? Aí também tem na própria LGPD, existe um treinamento também para essas pessoas, para aquele atendente, para aquela recepcionista, para aquela secretária, enfim, para aquele profissional que está ali tendo aquele contato? Quem vai fazer esse treinamento vai ser o responsável. A lei em si, ela não, como eu falei que é muito individual de cada empresa, né, de cada perfil, ela não vai especificar o treinamento, vamos dizer assim, de cada função, tá? Isso vai ser um papel do consultor, daquela pessoa que vai estar entendendo o seu negócio. Então, por exemplo, uma secretária. O consultor, quando ele limpar a situação, entender a empresa, a movimentação, ele vai entender qual que é de fato o papel da secretária. Então, ali ele vai orientar ela de uma forma que ela esteja seguindo a LGPD. E o que é seguir a LGPD? Não pegar dados em excesso, não contribuir para um incidente de segurança, né, que é um vazamento de dados. Então, por exemplo, pode ser, muitas vezes eu chego numa empresa e eu fico um dia assistindo a empresa, a movimentação. Tá. O que a gente encontra muito é uma secretária que ela precisa pegar um documento de algum funcionário, de algum setor interno de um escritório, e ela colhe esse dado de uma forma verbal e muito aberta em uma recepção. Que tem mais pessoas. Que tem mais pessoas. Então a gente está num escritório, né? E ali tem várias pessoas aguardando para ser atendido, vem um fulano e a recepcionista fala: claro, seu João, me passa o seu CPF que eu passo lá para os meninos lá de dentro. E o João fala 349. Isso é um detalhe em que a lei protege, em que a lei não permite. Então, quando chegar o consultor e analisar toda a questão, vai exigir um contrato para cada profissional, de acordo com os seus limites, né, ali dentro da sua profissão, do que é permitido para você, e ali vai ser orientado. Uma coisa muito interessante também, que foi até legal que me veio isso, é que a sua empresa, ela estando adequada à lei de proteção de dados, e os seus funcionários tendo passado por um treinamento, caso aconteça algo que algum funcionário tenha desviado, isso pode acontecer até uma demissão por justa causa, por exemplo.
Então, algo muito interessante. Sua empresa ela é adequada, existe um treinamento para seus funcionários, existem contratos sobre a atuação para seguir a Lei Geral de Proteção de Dados e não aconteceu isso, né? De alguma forma houve um vazamento, de alguma forma houve uma situação errada de um funcionário seu. A lei já permite que há uma dispensa por justa causa por não cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, colher o CPF dessa forma, de forma, né, alta. Então, nós consultores vamos chegar e falar, olha, a partir de agora, né, a forma de colher é a seguinte, ou o próprio titular que vai no papel preencher, ou a gente vai até uma sala de reunião da empresa e ali que passa. Outra coisa que aconteceu muito na Covid, um escritório de contabilidade. Se recebia muito laudo positivo, né, para colocar ali e ter a dispensa lá nos dias corretos. Tá. Aí a gente analisa, né, o consultor analisa, e uma secretária, por exemplo, não é do trabalho dela e da função dela, né, fazer aí os dias que vai ficar dispenso da empresa, por exemplo. Então, não teria, em tese, motivos de ser do conhecimento da secretária que aquela pessoa que chegou ali positivou, ou que o irmão dela positivou, que está vindo entregar, entendeu? Então, por exemplo, algumas adequações era entrega de exame. Covid é um detalhe, mas, né, um exame positivo de gravidez, alguma situação assim. Tá. É entrega de exames? A gente pede para aguardar um momento, liga para o setor responsável dentro da empresa, né, que o RH, enfim, quem que é o responsável por receber isso, ele vai até a frente, pega o documento e entra. Ou, no máximo, a secretária coloca no envelope. Então, isso não é que a lei diz, coloque no envelope, ou faça de tal forma, ou receba tal documento por e-mail de tal e tal forma. A lei não diz isso, mas é o consultor que, analisando a empresa, vai dizer, siga para esse caminho, para não acontecer um vazamento, né, alguma situação que você vai infringir a lei. Tá, entendeu? O consultor, ele ajuda a prevenir problemas. Exatamente. Né, na hora de fazer... É mostrar para a autoridade nacional que se houve um vazamento, a empresa ela estava fazendo todo o possível para não acontecer isso. Cuidando é o maior objetivo da lei, do dado pessoal que estava ali. Tá. Entendeu? Ô, Vitória, e assim, pensando agora para um outro lado, como que a LGPD ela pode afetar a empresa? Como ela pode prejudicar? Tá. Nos dois lados mais importantes que a gente falou aqui hoje. Tanto em sanções aplicadas pela autoridade nacional, né, ou até possivelmente isso ir para o judicial, processos, indenizações baseadas também numa Lei Geral de Proteção de Dados, caso você não cumpra. Como também, por exemplo, pode ser que não chegue a esse ponto de sanção, mas vem a questão da confiança no seu cliente. Isso já pode prejudicar. Né? Um cliente, a sua empresa ela não segue a adequação da proteção de dados. E houve um vazamento de um cliente seu, um exemplo, tô dando, tá? Um maior cliente da sua empresa. Houve um vazamento de um determinado dado com ele, em que ele teve prejuízos em todas as circunstâncias. Como fica essa confiança, né, para com o seu cliente? Isso afeta muito uma empresa, porque quando ela está adequada, é o que eu sempre falo, o cliente ele vai dizer, houve um vazamento dos meus dados, mas eu tenho certeza que o vazamento não foi com a empresa X. Porque a empresa X, desde que eu entrei lá, ela segue a LGPD. Ela me mostra, ela me coloca numa sala, ela fala que o e-mail que eu vou mandar é esse, que quem vai ter acesso a esses dados é o José e o Leandro, e o Antônio não tem motivos para ter acesso a esses dados. Entendeu? Então, na verdade, mais do que as próprias sanções, eu falo que afeta muito essa questão de relacionamento empresa-cliente. Sim, e é tão legal isso, sabe por quê? Indo mais para o ponto de vista mesmo da empresa, gestão, marketing, o comportamento do consumidor, ele vem mudando tanto que às vezes a gente pensa assim, não, o consumidor ele não tá atento a tudo, sabe? Ele não tá de olho nas mudanças que vem acontecendo no mercado. E na verdade não, o comportamento do consumidor vem mudando tanto que assim, cada vez mais ele tá crítico. Exatamente. Para entender tudo que tá acontecendo com ele. Então, por que que você tem isso? Como que você chegou até mim? Por que que você tá falando comigo? O que que você quer fazer? Sabe? Então... E a adequação, desculpa te interromper, mas a adequação ela te protege até de uma má fé de um titular, por exemplo.
Porque se você não tá adequado, se você pega qualquer documento sem uma base legal, sem algo que justifique, sem estar no sistema correto, né, backup, senha... Ai, nossa, gente, o papo aqui poderia ir muito longo. Mas assim, se a sua empresa simplesmente não ligou para a Lei Geral de Proteção de Dados, se você pega um titular com má fé, que talvez o vazamento e todo o prejuízo que ele está tendo é de uma outra circunstância, ele pode colocar na sua empresa, nas costas da sua empresa. Sim. Entendeu? Você tinha comentado sobre Facebook, né, a Meta, Instagram, enfim. Essas empresas, o Google, por exemplo, eu vou falar mais do Google porque toda fonte de pesquisa nossa acontece ali. A gente deposita informação ali o tempo todo. Seja do negócio, nas redes sociais, na hora da gente estar se cadastrando, na hora da gente estar ali falando. Tem muitos casos até que a própria... Um exemplo, né? Eu, Poliana, sou a minha própria empresa e às vezes ali mesmo... Aí até que eu quero entender com você, porque no próprio Instagram isso acontece muito. A gente deixa o nosso próprio link para a pessoa clicar ali para falar com a gente no WhatsApp, porque ou quer adquirir o nosso produto, ou quer contratar o nosso serviço, enfim. Quando eu naturalmente já deixo ali aquele meu link do meu WhatsApp... Você físico ou você empresa? Então, eu sendo a minha própria empresa, eu, Poliana... vamos pensar assim, eu vendo bolo no pote caseiro, eu faço, mas eu sou a minha própria empresa, e ali eu deixei o meu link para, compra meu produto aqui. Você, titular, permitiu isso. Aí eu já permiti naturalmente, então o Instagram, por exemplo, não é responsável por isso. Não, porque você permitiu. Porque eu já permiti, é uma informação que eu coloquei... Colocada por você. Por mim mesma. Uma coisa, por exemplo, é você fazer um cadastro do seu Instagram, né? Fazer uma conta e lá você coloca o seu telefone e aí o Instagram se responsabiliza por essa coleta. Pela minha conta ali na hora que eu vou abrir. Vamos supor que eu sou uma pessoa que eu não coloco nenhum contato meu lá. Mas quando eu faço uma conta no Instagram, automaticamente eles pedem um contato telefônico. Sim. Isso é o exemplo que a gente tá dando. Aquilo ali que ele coletou pra ele me dar uma conta, aquilo é de responsabilidade dele. Tá. Né? Se vai ter um vazamento ou não. Agora, eu, titular, colocando num perfil público meu... O que eu faço ali dentro cabe a mim, né? Ah, tá. Entendi. Bacana. Top, né, gente? Muito bacana esse papo. Muito entender... gostoso. A LGPD, ela com certeza é muito importante. Essencial. Mas eu acredito que vai levar um tempinho ainda para todo mundo se conscientizar da importância disso. Faz um resumão pra gente. Quem é que pode? Se alguém chegou agora, que tá vendo agora, né? Quem é que deve fazer, como que faz, que profissional a gente procura para fazer, em que momento fazer essa adequação, enfim, faz um resumão aí pro pessoal para ficar prova, né? Resumão para prova aí para ficar bem claro. Atenção, empreendedores, pega papel e caneta aí, vai. Um resumão, né? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei nova. O mais importante, já está valendo, então você empresa de grande e pequeno porte, MEI, profissionais liberais, são obrigados a vocês estarem adequados a essa lei, isso é a base de tudo. Vocês precisam encontrar alguém responsável, né, algum consultor, alguém que entenda sobre a lei, que façam essas consultorias para entender a empresa de vocês, para entender o modelo do negócio, e entender, né, de uma forma ampla, colocar a sua empresa na mesa e olhar de cima, e entender como que trata os dados pessoais, que foi aquilo que a gente falou no começo. Dado pessoal é qualquer informação que juntada a outra chega a um determinado indivíduo. Então RG, CPF, isso é muito pequeno, é muito maior que isso, né? Dado pessoal. Existe também os dados pessoais sensíveis, que eu não citei, mas que a lei fala também. Dados pessoais sensíveis são dados que necessitam de um cuidado maior, a própria palavra diz, né? Por exemplo, uma biometria, um dado pessoal de menor de idade, né? Um prontuário médico, uma opinião política é um dado pessoal, seu, sensível. Então, esses são os dados, né, resumo aqui, que a lei protege. E entender de cima da sua empresa
aonde começa a entrar esses dados pessoais. E por que entra? Qual justificativa, qual base legal que te dá segurança, né? O que você tem como segurança empresa, o que é dever da sua empresa. Isso é LGPD, gente. É um resumo, mas entender e deixar você, empresa, confortável de estar. E depois que você entende mais profundo, você entende que é uma necessidade prazerosa de você deixar a sua empresa adequada, né? Deixar tudo muito bem organizado. E aumentar 1000 vezes a sua relação, a sua confiança empresa-cliente, né? Foi aquela frase que eu falei. Se tiver um vazamento, o cliente vai dizer, olha, houve um vazamento de um dado, mas eu sei que na empresa da Poliana não foi, porque lá ela está adequada à LGPD. Lá eu sei as formas das bases legais, eu sei o que acontece com meus dados pessoais. É o mais importante. Perfeito. Pensando no ponto de vista de empresa, com certeza é um momento que vai dar trabalho para a empresa, né? Vai dar trabalho, com certeza leva-se um tempo, ainda mais dependendo do porte da empresa, né? Da quantidade de informação que ela tem ali. Mas num longo prazo, além de você estar de acordo com a lei, que não tem como escapar, não tem o que fazer, porque senão os prejuízos são muito grandes. E é o que você falou, não é só financeiro, né? Tem muito mais coisa por trás disso. Então, gente, eu acho que vale muito mais a pena. Invista nisso, contrate um profissional para fazer esse trabalho, né? Se necessário, mas é necessário. Faça as adequações necessárias. Sim, e só te cortando um pouquinho, essa adequação, ela inicia com mapeamento, por exemplo. Mas uma das coisas que um consultor ele oferece para a empresa é uma conscientização para todos os funcionários. Então isso já quebra, né, a possibilidade de um vazamento, de uma fração muito grande. Só com uma conscientização com os funcionários, isso já dá uma outra forma do funcionário tratar determinados dados, né? Então, uma conscientização já é o início de uma adequação. Com então, certeza. É um trabalho muito demorado, dependendo da empresa, mas iniciando já dá certo. O importante é dar o primeiro passo e as coisas vão acontecendo. Até porque a maioria dos erros, dos vazamentos que acontecem, é até por erro humano, ou malícia, né? Os incidentes de segurança. Então, assim, talvez uma palestra inicialmente na adequação, né? Isso já diminui muito a possibilidade da sua empresa aí entrar em alguma sanção. Maravilha. Só pra gente fechar, então, pra gente empresa, acaba sendo muito simples, pelo que eu também entendi aqui. Deixa a informação, disponibiliza a informação ali na sua página de venda, com a sua base de contatos, se é com a sua lista dentro do WhatsApp. É só você mandar a informação, é só você dizer, olha, eu estou tendo os seus dados com essa finalidade aqui. Você aceita? O sim ou não, a pessoa vai deixar ali a resposta. Se sim, ok, a gente toca. Se não, prazer, a gente continua amigo. Então, tem uma relação legal, e principalmente pelo ponto que você falou, que isso me chamou muita atenção também, que é o fato da relação saudável que você cria com o seu cliente. Você passa segurança, você passa confiança, e a gente sabe o quanto o consumidor hoje ele está atento a tudo, e o que importa de fato para ele é isso. Então, se a gente parar para analisar mesmo do ponto de vista empresa, essa lei tem muito mais para contribuir com a gente, né, do que o contrário. Então, Vitória, muito obrigada mesmo. Acho que foi um papo super esclarecedor pra gente, pra mim até, pro próprio Grupo Rama. Temos muito trabalho para fazer, viu, pessoal? Então, muito obrigada mesmo por toda a sua contribuição, seu conhecimento. Foi maravilhoso. Posso deixar o link do seu Instagram aqui. Olha, eu já passando dado, tá vendo, né? Pedir autorização, qualquer tá gravado. Dúvida, eu posto bastante lá também sobre as dicas, né? Maravilha. Eu vou, na descrição desse vídeo, pessoal, então vai ter ali o link do Instagram da Vitória. Qualquer dúvida que tiver, entender melhor sobre o assunto, gente, é só mandar ali que ela mesma vai cuidar com atenção e tá respondendo vocês.
Então é isso, obrigada mais uma Eu vez. Obrigada pelo convite, de verdade eu muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto. E você falou aí, ela mesma vai responder, eu respondo com todo o amor do mundo, eu amo o assunto, eu acho assim essencial, então eu vou falar assim de verdade com todo carinho para com a sua empresa ou para você pessoa física que tiver também qualquer dúvida sobre algum dado que foi, né, que aconteceu algo, eu estou à disposição. Obrigada, parabéns, assim, o canal de vocês são incríveis e falar sobre esse assunto aqui já mostra o cuidado dessa empresa. Quem entende, né, gente? A gente tem que chamar a especialista. Então, muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido, que tenham aproveitado todo esse conteúdo aqui. Qualquer dúvida, então, manda hoje. Agora vocês vão mandar para especialista. Muito obrigada e mais uma vez, não vai sair sem deixar a sua like, sem compartilhar, sem salvar, sem mandar para todo mundo que você conhece. Compartilha aí com todo mundo que tem empresa, tá bom, gente? Obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.